Fala galerinha, na última aula eu falei para vocês sobre soma e subtração de frações. Se você não viu, veja aqui, dá um like lá se você gostar. E hoje a gente vai falar sobre multiplicação e divisão de frações, tá ok? Então primeiro a gente vai dar uma olhada na multiplicação, ok? Nosso primeiro exemplo é o seguinte: eu tenho a fração 1/4 e quero multiplicar ela por 2, tá bom? Então vamos fazer primeiro o desenho aqui. Eu tenho aqui a unidade, está dividida em quartos, então eu divido em 4 partes aqui e pinto uma, porque eu tenho 1/4, né? E eu quero multiplicá-la por 2. Então, qual que é a ideia? Eu vou fazer outra aqui, né? Então, eu copio, por quê? Porque eu tenho duas vezes esse 1/4. Pinto uma aqui, e aí é simples a gente ver que eu tenho, na verdade, aqui, ó, a unidade continua dividida em quartos, tá bom? E eu tenho quantas pecinhas aqui? Eu tenho duas, tá ok? Então, na verdade, eu tenho 2/4, que a gente pode representar só usando uma unidade, dividindo em 4 e pintando as duas. Então, eu não preciso dessas duas unidades para representar essa fração, tá ok? Vamos para o próximo exemplo. Agora eu quero multiplicar duas frações. Então eu tenho lá 1/3 e quero multiplicar por 3/2. Qual que é a ideia da multiplicação aqui? Vamos lá. Eu tenho a unidade, vou dividir ela em terços, tá ok? Porque aqui está dividido em terços. E quantos terços eu tenho? Tenho 1/3. Tá bom? Eu tenho que multiplicar esse 1/3 por 3. Então, eu vou desenhar mais 2 aqui. Desenho mais 2 aqui. Então, eu multipliquei o 1/3 por 3. E agora eu tenho que pegar metade disso, porque está dividindo por 2 aqui. Então, como que eu pego metade disso? Cada partezinha eu vou quebrar em duas e vou pegar só metade aqui. Tá bom? Eu pego só essa parte de cima aqui. Tá ok? Agora vamos pensar. Dessa primeira unidade aqui, eu tinha 1/3. Só que eu dividi na metade e peguei só um deles. Tá bom? Esses daqui eu já não tinha. Então, na verdade, o resultado vai ser o que está pintado das duas cores. Tá? Então, eu tenho aqui um pedacinho, 2, 3 pedacinhos que estão pintados com as duas cores. E a unidade está dividida em quantas partes? Em 6, tá bom? Cada unidade está dividida em 6 partes. Então, 1/3 vezes 3/2 é 3/6. Tá legal? Novamente, eu posso representar isso com uma unidade só, dividindo ela em 6 partes e pintando as 3 aqui que a gente usou, tá bom? É fácil pensar nisso daí pensando o seguinte: tem eu e o Julian, tá bom? Tá ok? O Julian é um aluno fictício aí. Eu tinha 1/3, multipliquei por 3, então eu tenho 3 barrinhas de chocolate aqui. E vou dividir entre eu e o Julian. Então, esses 3 pedacinhos vão para mim e os 3 de baixo vão para ele. Tá ok? Então, 3/6 para mim e 3/6 para ele. Tudo bem? Bom, já dá para ver aqui a regra prática da multiplicação de frações, né? A regra que a tia Cotinha ensina lá na quinta série. Quando você tem uma multiplicação de frações, você multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Bom, aqui não tem nada, é 1. Então, 1 vezes 2 dá 2 e 4 vezes 1 dá 4. O mesmo caso aqui. 1 vezes 3 dá 3 e 3 vezes 2 dá 6. Tá bom? De novo, isso daqui eu posso representar como meio, né? A gente viu em aulas anteriores de frações equivalentes, então a gente pode simplificar essa fração como meio e essa daqui também. Vamos para um terceiro exemplo. Agora eu tenho 3/5 e eu quero multiplicar isso por
3/4. Ok? Então eu vou desenhar um pouquinho maior agora cada unidade para ter como dividir depois. Tá bom? Então eu tenho 3/5. Então eu vou dividir em 5 partes aqui. Estão iguais cada parte, mas tudo bem. Vou pegar 3. E eu quero multiplicar por 3/4. Então eu vou desenhar aqui mais 2 unidades. Por quê? Primeiro eu multiplico para depois eu dividir o que eu tenho. Então aqui eu tenho agora 3/5 vezes 3. Normalmente a tia Cotinha não explica com exemplo e daí só fala a regra e a gente tem que decorar isso. Agora eu vou dividir esse pedaço que a gente tem aqui para 4 pessoas. Então eu vou dividir o total aqui por 4. Cada um desses eu vou dividir por 4. Por que dividir por 4? Por causa desse 4 aqui, tá bom? Cada pessoa fica com uma dessas linhas aqui, tá ok? Então, eu vou pintar esse pedacinho aqui, ó. Tá bom? E o que está pintado das duas cores aí é o que cada um vai receber. Então, tenho um aqui, 2, 3 em cada barrinha aí. Então, eu tenho 3, 6, 9. Em quantas partes a unidade está dividida agora? Bom, eu tenho 4 vezes 5, né? Então, eu tenho 20. Tá ok? Novamente, 3 vezes 3 e 5 vezes 4. 3 vezes 3 dá o 9 e 5 vezes 4 dá o 20 aqui embaixo, o denominador. Tá bom? Então, basicamente, multiplicação de frações, você multiplica os numeradores e embaixo também os denominadores. Tá legal? Agora vamos pensar na divisão. Bom, eu tenho uma péssima notícia para vocês. Quer dizer, não sei se é péssima ou se é uma boa notícia. A notícia é a seguinte: vocês foram enganados. Divisão de frações não existe. Como assim, cara? Como assim, cara? É isso mesmo. Divisão de frações não existe. A tia Cotinha, aquela professora legal da 5ª série, te ensinou um negócio que não existe. Não, você tá de sacanagem comigo. Não pode ser verdade isso. É verdade. O que a gente faz para dividir uma fração pela outra, na verdade, é uma sacanagem. É um esquema. É uma trama. Tá ok? Então, para poder falar de divisão de frações, a gente tem que pensar o seguinte. Primeira coisa. Um número dividido por ele mesmo é sempre 1. Tá legal? Por exemplo, 2 dividido por 2 é 1. 2016 dividido por 2016 é 1. Uma vaca dividido pela mesma vaca é 1. Qualquer coisa dividida por ela mesma, qualquer número dividido por ele mesmo é sempre 1. No caso aqui a gente exclui o 0 porque pela videoaula, uma das videoaulas anteriores, você pode ver aqui, a gente aprendeu que o 11º mandamento é jamais dividirás por 0. Tá bom? Então, o A diferente de 0 aqui. Outra coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Por exemplo, 3 dividido por 1, 3. 14 dividido por 1, 14. Uma vaca dividido por 1, a vaca. Tá bom? Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Tá ok? Então, qual que é a trama aqui? Eu tenho uma fração e eu quero dividir ela por outra fração. Como a gente faz isso? Primeiro, eu vou escrever isso aqui de outra forma.
vou escrever uma fração sobre a outra. Tá ok? Já aprendemos em alguma videoaula passada sobre frações equivalentes. Você pode ver aqui, ó. Tá bom? O que fala sobre frações equivalentes? Que você pode multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número que essa fração não muda. Então qual que vai ser a ideia? Multiplicar essa fração por um número que aqui embaixo vai dar 1. Por quê? Porque a gente sabe dividir por 1. Tá ok? Então a gente vai multiplicar aqui, ó, pelo inverso dessa fração de baixo. Se a gente multiplica embaixo por esse número, a gente tem que multiplicar em cima por esse mesmo número, tá bom? Então aqui eu vou ter A dividido por B vezes D dividido por C, dividido por C vezes D, dividido por D vezes C. Bom, o produto aqui é comutativo, né? Então a ordem dos tratores não altera o viaduto, ou a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu vou ter aqui um número dividido por ele mesmo. Quanto dá isso? 1. Então, eu vou ter A sobre B vezes D sobre C dividido por 1. Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então, tá aí a demonstração do porquê que a nossa regrinha funciona. Tá bom? Quando a gente tem uma divisão de frações, a gente copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tá bom? Então, um exemplo, 2/3 vezes 4/5, dividido por 4/5. Então, eu copio a primeira fração e ponho um pontinho de vezes aqui, que é o inverso, multiplico pela segunda com os números trocados. Tá bom? 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Tudo bem? Se você gostou do vídeo, dá um like lá no canal, clica no gostei, compartilhe o vídeo, que vai me ajudar bastante, e se inscreva no canal. Tá legal? Até a próxima!